Olá, meus seguicrentes! Olá, mulheres marcadas! Está no ar mais um episódio do Marcadas Cast. Hoje nós temos um episódio muito especial. Nós temos um episódio de um testemunho de cura. Mas antes de falar desse testemunho tão lindo, eu queria apresentar para vocês a Patrícia, que está aqui conosco. Essa mulher linda, uma mulher marcada pela vida e marcada por Deus também. E ela veio aqui hoje compartilhar conosco e contar um pouquinho dessa experiência que ela viveu. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. E você, A Patrícia, gente, ela é motorista de É. ônibus, vocês acreditam? Isso Verdade. aí, mulher pode tudo mesmo, né? E ela vai estar se apresentando para vocês e contando um pouquinho quem é Eu ela. fico muito feliz com o convite, né? E contar o que o Senhor fez na minha vida, para mim, é maravilhoso, porque depois desse testemunho foi um divisor de águas, depois desse acontecido comigo, né? Eu vivo por Ele e para Ele, né? A minha vida é para Ele. Depois eu sei quem é que me salvou da morte, né? Que eu estava com uma sentença que poderia sim levar à morte já, mas o Senhor me curou e me tirou de lá. Então eu fico muito feliz em falar o que o Senhor fez em minha vida. Que bom, glória a Deus. A Patrícia ela é casada, mãe de 2 filhos. Sim. E ela, há quanto tempo atrás você recebeu o diagnóstico? Foi em 2019. 2019. 2019. 6 anos. Há 6 anos Sim. atrás, Aham. ela recebeu um diagnóstico. Ela estava com câncer de tireoide. Sim. Como foi? Conta pra gente. Eu fui fazer uns exames ginecológicos com a doutora Priscila aqui da nossa cidade. Ela é minha médica há muitos anos. E eu passei com ela, né, para fazer os exames de rotina. E eu havia ido em 2018, então em 2019 retornei em fevereiro. E ela, muito atenciosa, passou a mão em meu pescoço, né? E apalpou e sentiu o nódulo. Aí ela achou esse nódulo, mas falou com muito cuidado, né? E falou, Patrícia, eu vou pedir um exame, uma ultrassom para ver, porque eu achei seu pescoço alto, né? Aí eu ainda brinquei com ela, falei, doutora, isso é gordura, é banha. Ela falou, mas vamos ver, né? E chegou os exames juntos, né? Todos, eu levei a ela e ela falou, né? Falou assim que realmente tinha dado um nódulo, né? E daí então, ela falou, como o tamanho dele já tá grande, ele tava com 5 centímetros, pastor. E eu nunca senti nada, nunca nem imaginei que havia um nódulo de 5 centímetros no meu pescoço. E ela falou, vou pedir já uma pulsão para você e vou te encaminhar para o doutor de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Que lá ele vai olhar e ver qual o melhor diagnóstico, né? O melhor a se fazer. E vou te encaminhar para uma endocrinologista também, que foi a doutora Karina em Ituverava. Ela me encaminhou para lá também. E quando chegou esse exame, eu levei para ela, né? E ela falou, Patrícia, não é da minha, né, ossada ver isso aqui para você. Realmente tá uma incógnita o exame. E eu vou falar para você, o dia que você for no cirurgião, no Dr. Elson, ele chama, você mostre para ele. Veja o que ele vai falar, né? E a doutora Karina, a mesma coisa, né? E eu peguei os exames e chegou o dia de ir. Nós fomos para Franca, meu marido não pôde ir comigo. Quem foi o meu filho mais velho, o Luiz Felipe. E nós chegamos em Franca, não sei se você recorda aquele dia que choveu muito em Franca, alagou, levou carro no córrego, foi uma coisa de louco mesmo. Foi bem aquele dia. E a gente chegou lá e o doutor pegou os exames, olhou. Ele levou mais ou menos, pastor, uma meia hora para analisar esses exames. E ele olhava o exame e
olhava e digitava no notebook dele. E olhava o exame e digitava, e pesquisava, e pegava livro, e olhava. E eu fui achando aquilo tudo muito estranho, sabe? E aí ele olhou no meio dessa meia hora, ele olhou para mim e falou: já falo com vocês. E ali a angústia foi Foi aumentando, aumentando. né? Eu achei muito estranho E aquilo, médico né? não esconde nada, né? Não. É nítido no rosto desse final geral. Inclusive, ele pegou assim, os exames estão aqui, né? Eu guardo eles Sim, pra testemunhar para mesmo. testemunhar. E ele pegou e olhou os exames assim, abriu, olhou e tal. Ele pegou e fez assim, pastora, na mesa. Quem enviou você para cá? Aí eu contei, foi a doutora Priscila e a doutora Karina que me encaminharam para cá para o senhor ver o que foi que elas te falaram. Aí eu falei que era uma incógnita, né, que não tinha, não estava muito claro o que havia dado no exame, que era para o senhor, né, falar para mim o que é que está acontecendo. Aí ele pegou o exame assim, pastora, e bateu assim na mesa. Está muito claro o que tem aqui. Você está com um tumor maligno, Meu Deus. com, Já me- te deu o diagnóstico. com metástase, e o nível dele já é o 4. Meu Deus. E ali, pastora, na hora, Seu mundo desmoronou. eu estava num sofá como esse, eu e meu filho, assim, de frente com a mesinha dele. Ali parece que aquele sofá ficou mole e eu fui afundando. Meu filho pôs a mão no queixo assim e abaixou a cabeça. E a gente ficou muito assim, emotivo, sem saber o que falar naquela hora com esse diagnóstico, né? Você passa um filme na sua cabeça de repente, Até porque né? eu acredito que receber um diagnóstico de câncer é a mesma coisa que você está recebendo uma sentença de morte. Porque a incerteza é muito grande. Você sabe que você tem a chance de morrer, é meio a meio ali. É, ali, pastora, o chão abriu. E eu peguei e olhei para ele e falei, doutor, e agora? Ele falou assim, temos que operar com urgência. Porque o que deu no exame, Patrícia, ele está lastrando. Uhum. Ele vai tomar conta do seu pescoço se a gente demorar. Porque ele é muito, como que eu digo? Agressivo. Muito agressivo, isso, a palavra. Ele é muito agressivo. Ele é um linfoma, e fala o nome do linfoma que está aqui no exame, Sim. depois vamos ver, né? E agressivo. E o nível dele já está 4 com metástase, né? E nós saímos dali, pastora, sem chão, né? Na hora, na época era o meu pastor era o Eduardo lá de Goiânia. Eu liguei primeiro pro meu marido, né? Falei, o chão dele também abriu. Ele disse que no telefone ele não chorou, mas ele disse que depois ele chorou, ele questionou Deus, né? E eu contei pro meu pastor, e aí ele me encorajou, falou que ia dar certo, que tinha tratamento, né? Ele me encorajou. Mas, pastora, aí veio os questionamentos na minha mente, porque eu havia já conhecido Jesus, eu me lancei na obra dele, né? Mas quando você recebeu o diagnóstico, qual foi o primeiro pensamento que veio na sua mente? Ali, quando aquele sofá afundou, o que foi a primeira coisa que você pensou? Eu pensei, por que eu? Se eu tô na sua obra, se eu faço a sua obra, pai, E aí você começou a questionar a questionar, Deus mesmo. sim, eu questionei ao Senhor, por Uhum. quê? Porque eu não tô fazendo nada de errado mais, eu tô na tua obra, e por que aconteceu isso comigo? E agora? Fazia tempo que você já tinha se convertido ou não? Fazia, fazia uns 5 anos, pastora. Ainda era Uns um bebê 4, na fé, 5 vamos anos, dizer assim. sim. Mas quando eu me converti,
e junto com a minha família, a gente se lançou de uma tal forma Sim. na fé, que O quem primeiro olhava, amor, é o primeiro amor, é a coisa mais deliciosa de sim, se quem viver. olhava ali, a nossa dedicação, olhava e falava assim, não, tem 30 anos de fé. Uhum. Porque eu sempre falei assim, quando eu conheci, eu conheci o Senhor Jesus através da fé católica, eu era Sim. católica, né? Mas da forma que eu vi ele naquela célula, que eu me converti numa célula, naquela célula, aquele amor dos pastores que estavam ali, eu falei, é algo diferente. E aí eu comecei a frequentar e fui lendo a palavra realmente a fundo, né? Porque antes eu lia a palavra dos jornaizinhos, né? Sim. Eu Você não. conhecia um Deus de ouvir falar. E Sim, aí você foi ter isso. uma experiência e conhecer ele mesmo ali, a Ali partir de mesmo, você, na prática, na né? prática, senti o toque Sentir. dele. A primeira vez que eu senti o toque de Jesus, eu falei assim: eu nunca mais quero sair da presença dele, né? E depois, então, eu comecei sim a questionar a Deus. Por quê? Por quê? E como que você lidou com isso? Porque assim, ó, você tá me dizendo, né, que então o seu primeiro pensamento foi questionar Deus. Então, querendo ou não, a nossa vida espiritual, ela dá uma desequilibrada. Dá. A gente desanima, a verdade é Sim, essa, somos seres humanos e isso é normal, todo mundo passa por isso. Mas eu acredito que o seu emocional também foi afetado. Afinal de sim, contas, você é mãe. E sim. acho que receber um diagnóstico desse, a primeira coisa que você pensa é: vou morrer e os meus E os meus filhos, filhos? né? Então, conta pra gente, Paty, como, posso te chamar de Paty? Claro. Como que você conseguiu lidar com essa questão? Tanto das suas emoções, o quanto isso te afetou, Sim. quanto com o seu espiritual. Eu, eu comecei a, a buscar tanto o Senhor, né, nessa hora, porque eu pensava assim que só Ele poderia me salvar dessa sentença. E eu chorava muito, pastora, mas eu chorava escondido. Sim. Eu chorava dirigindo o ônibus, eu chorava debaixo do chuveiro e o meu travesseiro era molhado. Eu chorava muito. Ah, você vai fazer eu chorar também. Escondido. Porque eu não queria ver que os meus filhos. Eu queria passar para eles que eu Ia era ficar tudo bem. forte, que ia ficar tudo bem. E com esse diagnóstico, a minha família se uniu mais. Os meus irmãos estavam afastados, sabe? Meus Uhum. irmãos de sangue. Porque assim, cada um foi viver sua vida, né, e tal. Cada um tem sua rotina. Quando eles descobriram que eu estava com esse diagnóstico, eles se aproximaram mais, queriam ficar mais perto, porque eu não sei o que passava na cabecinha deles, não sei se achava que eu ia embora, Sim, né? sim. Então, assim, foi um momento muito difícil, creio, para toda a família e para toda a igreja, né? É, a reconciliação se uniu em oração. E eu creio também que muitos irmãos de outras denominações que conheciam a gente também. Eu vi, assim, um mover dos irmãos, algo assim que eu não esperava, pastora. A minha casa vivia com visita, vivia cheia de gente, assim, vinha e me dando força e tentando brincar comigo para me esquecer Aquele momento. aquele momento, aquele diagnóstico. Enquanto isso, eu estava buscando a cirurgia, né? Foi fundamental para você, então, esse apoio. Tanto da Sim, família, da igreja, dos amigos. Foi muito, fundamental para você muito. conseguir não cair num buraco, né? Foi. Emocionalmente. Uhum. Foi um apoio. Eu usava os cabelos muito liso. Isso Uhum. foi até uma libertação para mim, né? Meus cabelos tinham que estar assim, liso, liso, liso. Eu não me via cacheada. E tá tão linda, cacheada. Não me via, pastora. E ali, eu falei assim, eu vou fazer um voto com o Senhor, porque é algo que para mim é muito importante, o cabelo liso. Uhum. Eu fiz um voto com ele. Eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, nunca mais eu vou alisar meus cabelos. Não vou alisar meus cabelos por 5 anos.
né? Que eu falei assim, né? Porque Eu não vou tanto, não. por 5 anos, né? Aí eu fiz esse voto com o Senhor e no dia que, perto da cirurgia, uma semana antes, eu resolvi tirar as pontas lisas. E eu cheguei em frente ao espelho e comecei a tirar. E o meu filho viu eu chorando e tirando as pontas que tava espigado, sabe? Assim que fica aqui. E esses dias ele contou para mim que foi o pedaço mais difícil que ele viu na vida dele, que foi eu chorando em frente ao espelho e tirando aquelas pontas lisas. E ele chegou em mim e falou: Mãe, o que você tá fazendo? Falei: Filho, eu vou ficar careca mesmo, né? O tratamento é esse, o médico já me falou, né? Então eu já tô tirando, já tô me adiantando, né? E cortei bem curtinho mesmo. É, os amigos lá da Serra Azul estranharam, falaram, mas não precisa ser assim rápido, Patrícia, pode, não, já vou, já fui tirando. Então, aquilo, né, para mim também foi uma nova fase, junto, né, tudo junto. E terminaram os exames, chegou o dia da cirurgia, né, e quando eu me internei, meu marido foi comigo e chegamos lá em Franca, no hospital da Unimed, e aquele carinho da equipe médica toda, né, comigo e vai dar certo, vai ficar tudo bem, você vai sair daqui, já vai começar o tratamento, né? E o doutor veio, conversou comigo, me tranquilizou, me explicou o que é que ia acontecer, né? E eu me deitei naquela cama, pastora, com toda aquela equipe em volta de mim. De repente, eu senti uma tristeza muito grande, que eu estava, que eu não sentia tanta tristeza mais, né? Devido o carinho, o amor. Mas naquele dia me deu uma tristeza muito grande e eu comecei a chorar, lágrimas correram pelo meu rosto, eu lembro. Você pensou em algum momento em desistir? Eu vou só esperar, seja o que Deus quiser. Ou isso não, você sempre teve uma força dentro de você Eu e você sempre, nunca achou que fosse dar errado. eu sempre tive a certeza que o Senhor ia cuidar de mim, independente do que ia acontecer. Uhum. Eu sempre tive essa fé, que ou ele ia me curar, de repente, sumir, eu cria que ele ia sumir. Eu punha a mão no meu pescoço e decretava, você vai sumir. E eu olhava no espelho e tentava ver se tinha sumido, mas ele não tinha sumido, ele Tava estava lá. lá, né? E eu decretava a morte dele, falava, você vai morrer, você vai sumir daqui, né? Em nome de Jesus. E eu tinha fé que na minha cabeça ele ia sumir, né? Ou com o tratamento eu ia ficar curada depois da cirurgia, né? Então, assim, a minha fé era essa, eu ia ficar bem, independente do que ia acontecer. Sim. No dia da cirurgia, pastora, veio essa tristeza muito grande. Eu deitada naquela cama, sabe? E eu comecei a chorar. E os médicos, as enfermeiras viram, mas os médicos falaram: não chora, não, vai ficar tudo bem. Aí eu falei: vai sim. E eu me lembro que eu me virei assim, a cabeça, porque era uma sala muito clara. Mas, pastora, aquela sala ficou mais clara ainda. E eu me virei com a cabeça e eu vi a silhueta de um homem diferente naquela sala. Eu vi assim, sabe quando você olha e vê uma roupa que está muito branca e a luz bate nela, ela brilha mais ainda. E eu senti que o Senhor estava naquela sala. E eu falei, e eu pensei, vai ficar tudo bem porque o Senhor está aqui. Ali eu senti a presença dele dentro daquela sala. Aí colocaram, né, me prepararam, a gente fica com o pescoço bem alongado, põe tipo um travesseiro, né, e ali
só lembro do doutor falar, respire fundo. Já não vi mais nada, né? Quando eu acordei assim tão plena, pastora, tão plena, porque eu já tomei anestesia geral, que eu fiz cirurgia de vesícula, Sim. de retirada da vesícula. E foi muito diferente essa geral. Ela é Porque eu, horrível. sim, Eu já tomei também, mas eu passo tanto mal que eu tenho pavor da geral. aham, no dia da vesícula, eu gritei, eu passei mal, eu não sei, eu aprontei, viu? O Sim, pós-anestesia judia, né, nela. mas E dessa essa, foi diferente. Eu fui acordando tão plena, escutando as pessoas falar longe, assim, acorda, já tá na hora. E eu acordava e logo eu dormia de novo. Aí me lembro que me levaram pro quarto e o meu marido veio ao meu encontro. Eu lembro que ele veio ao meu encontro chorando. Chorando, chorando e falando assim pra mim, não era maligno, não era maligno, não era maligno, chorando. Aí eu falei assim, o que você tá falando? Como assim? O doutor falou, não era maligno, Patrícia, não era, não era. E me beijava, e chorava, e chorava. E eu dormi de novo. Aí no outro dia, né, eu acordei, a minha mãe também estava lá, né, comigo, foi dormir comigo lá no hospital. E o doutor veio a hora que meu esposo estava, né? E ele falou assim pra gente: olha, os exames, todos os exames indicavam uma coisa. Portanto, que eu falei aquilo para você lá no meu, sim, né, no meu consultório, que tinha que ser rápida a cirurgia por conta que corria risco de lastrar a qualquer momento. Mas, quando abrimos o seu pescoço, não era nada. a aparência dele não era de maligno, porque eu conheço um tumor maligno. Eu sei como ele é. Quando abrimos o seu pescoço, vimos a aparência dele estava de benigno. E havia um patologista na sala junto, que ele já fica lá para analisar mesmo e certificar o que é o tumor. E o patologista olhou para mim e falou: isso aí não é maligno. Por que você falou que é maligno? Ele falou: porque os exames todos deram que é Que era maligno. maligno, né? E explicou o nível que ele estava e tal. Eles olharam os exames e tiraram aquele tumor de dentro de mim. E ali na sala mesmo, né, que ele me explicou, não sei como, mas na sala mesmo tem um microscópio que eles já dão uma analisada ali, né? E eles falou assim, não tem nenhuma célula cancerígena nesse tumor, nesses tumores. Aliás, pastor, ele havia multiplicado. Sim. Ele era de 5 centímetros, mas ele virou mais um de 2,5, não sei, tá Tudo aí aqui, marcado. aham, para constatar que ele era maligno sim, porque só algo maligno pode multiplicar Sim. e tomar a proporção que ele já estava querendo tomar. Mas quando o doutor abriu o pescoço e olhou e viu que os dois que estavam ali, que eram um só, ele falou assim, inclusive não era um só, Patrícia, era dois. Mas o exame tinha dado um, doutor. Sim, tinha dado um, mas quando nós abrimos eram dois. Creio que no intervalo dos exames do é, pré-operatório, Desenvolveu. ele Apareceu, né? desenvolveu algo, né? Você então entrou no centro cirúrgico com uma sentença de morte, né? Você tem um câncer maligno, você tem metástase, tem que operar o mais rápido possível. Sim, E quando você acordou, não era nada daquilo. não era nada. Nada, nada mesmo, pastora. E ele falou assim para mim, ó, você vai para casa para se recuperar. Eu saí com uma sonda, né? Que assim, tem uma cicatriz com uma sonda daqui, e o corte no pescoço. E saí, fui para casa e falou: daqui 15 dias, se eu não me engano, você volta, que vamos ter realmente o, o Diagnóstico. diagnóstico certo do tumor que está lá sendo analisado. Ele vai ficar sendo analisado por esses dias todos.
Sabe o que eu mais acho incrível em tudo isso? Eu passei por isso 2 vezes, uma vez comigo, outra vez com a minha mãe. Que quando acontece isso, às vezes quem está assistindo também tenha, né, testemunhos e pode já ter vivenciado isso. Mas geralmente quando acontece isso, o mais bacana é ver a cara dos médicos. É ou não é? Eles não conseguem entender. Eles ficam sem entender. Sem E entender. eles ficam tentando buscar explicação, mas porque eu não vi, eu achava que era. E eu olho aquilo, uma vez eu até falei para um médico, eu falei, doutor, milagre não se explica. Sim. Não tem como explicar, a gente só vive, né? Só vive. Porque só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Deus. Mudar uma sentença Pastora. desse jeito, só Deus. Só. Porque a probabilidade é você olhar um exame e falar, talvez seja benigno. Sim. Mas é muito difícil um médico errar. É Falar, muito é difícil. maligno, tá com metástase, porque o exame geralmente, para ele fazer uma confirmação dessa, o exame é muito nítido para isso. Sim. Então só Deus mesmo Foi. tem essa capacidade de mudar um quadro. Foi. Eu vivi um milagre na íntegra. Eu entrei na sala de uma forma. Você precisou fazer químio, rádio, Não, nada disso? Porque o exame deu que não Já tinha saiu a cirurgia, já deu que não tinha nada, pastora, nada. O exame, aí depois desses 15 dias, a gente voltou lá e o laboratório já envia para ele mesmo, né? Sim. Ele imprimiu lá e falou, realmente, não tem mais nada, não tem, o tumor que tiramos não tem nenhuma célula cancerígena, nenhum linfoma, nada, nenhuma raiz, nada. Glória a Deus. Paty, e depois de tudo isso, né, que você viveu, de receber esse diagnóstico, de ir para a lona em todos os sentidos, de ver a mão de Deus cuidando de você, de ver esse diagnóstico mudando, o que mudou em você depois disso? O que mudou na sua mente, no seu modo de viver? Tanto, eu queria que você compartilhasse com a gente, tanto na sua área emocional, no espiritual e também no familiar. Sim. O que mudou para você a partir desse momento? Porque eu acredito que renasceu uma Patrícia. Sim. Depois desse diagnóstico, pastor, a minha fé ficou mais fortalecida. Ela já era forte. Sim. Eu creio que eu tinha uma fé forte, Uhum. né? Mas depois desse milagre que eu vivi, a minha fé ficou gigante. E igual eu comecei falando para a senhora, eu vivo por ele, eu vivo para a obra dele, né? E na minha questão emocional, eu tinha muito, eu me retraía muito, eu tinha muitos complexos na minha mente, né? Complexo com o meu peso, complexo com o meu cabelo, com a minha profissão. Eu sempre me diminuía. Eu não, inferior. sim, eu não sabia receber um elogio, né? Para mim, eu não era digna de receber nenhum tipo de elogio. E depois desse milagre, eu vi que eu sou realmente importante para o Senhor. Que você é amada. Que eu sou amada. Você é filha escolhida. Eu sou filha escolhida do Senhor. E para mim, assim, agora, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti. Esse amor. Vivam esse amor, esse cuidado, porque o nosso Deus é um Deus que ama, que cuida, que cura e que salva e liberta. E eu tenho até que fazer um adendo, aproveitando essa sua fala. Você que está assistindo a gente. Deus não é um cara distante. Não mesmo. Mas ele é um pai. Um pai que te ama e que conhece a sua dor e que interessa por ela. Então não é um Deus que olha e fala, tá sofrendo, deixa ela sofrer. Não. Por menor que seja, por maior que seja, esse Deus, ele tem compaixão por você. Então, quando a gente clama, quando a gente confia, quando a gente aprende a descansar nos braços desse Pai, que é amor, que é misericórdia, que é graça, que é cuidado, ele estende as mãos e nos alcança. Então, se você está passando por alguma coisa, por algum momento da sua vida, aprenda a depender, confiar nesse amor, porque o Pai está de braços abertos, ele quer estender esse amor, ele quer inundar a sua vida com esse amor. Então dependa dele. Eu acho que quando a gente experimenta isso, eu gosto muito do versículo de Jó, o último capítulo de Jó, o verso 5, onde Jó, depois que ele passa por tudo aquilo, ele vai dizer, antes os meus olhos te conheciam, mas hoje
Desculpa, antes os meus ouvidos te conheciam, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu conhecia um Deus Sim. de ouvir falar, mas hoje eu o conheci face a face. Glória a Então, Deus. quando a gente passa a depender exclusivamente de Deus, a gente começa a enxergá-lo, a vê-lo e a entender o quanto ele nos ama. Aleluia. Então, dependa desse amor, você vai ser surpreendido o quanto ele vai cuidar de você. É O verdade. que mais mudou para você, além da sua fé que aumentou tanto? Mudou que eu falei assim, eu vou começar a viver a vida. Sim. Que até então, eu e meu esposo, nós só trabalhávamos, né? Até minhas cunhadas falavam, vocês têm que passear, vocês têm que sair, vocês estão pensando só em cuidar dos meninos e cuidar da casa, né? Fazer uma casa melhor, Sim. comprar um lugar para se viver melhor, né? Com mais conforto. E a gente só pensava isso. Não é ruim, né, pastora? Não. Pensar dessa forma. Mas nós só vivíamos para trabalhar. Só que a vida é um sopro também, né? Foi isso que passou na minha mente. Eu vou morrer e eu não usufruí nada, Vai só ficar tudo trabalhei. aí. Exatamente. E aí vão fazer uma brincadeira? Vai ficar tudo aí pra outra? Não, pelo amor de Deus. Vamos, ó, pode trabalhar, mas também tem que aproveitar. Sim, aí no ano seguinte, né, eu já combinei com o meu encarregado e com o meu patrão. Falei, eu vou pegar férias. Pastora, eu não pegava férias. Nossa, não. Eu não pegava. Eu vou pegar férias e a gente vai viajar. Como assim, Patrícia, nós vamos viajar? Não tem dinheiro? Falei, mas eu tenho o meu 13º e dessa vez eu não vou aplicar na casa e nem em imóveis. Nós vamos viajar. E eu lembro que eu peguei o meu 13º e falei para o meu patrão me pagar as férias no mês seguinte, né? Que era para suprir as contas, que não tem jeito, que chega mesmo. Sim. E a gente foi para Caldas, a primeira viagem. Ai, que delícia. Foi um momento tão especial, só nós dois, sabe? Nós fomos para lá e ficamos mais lá. delícia ainda. É, muito bom. E a gente passeava à noite lá, que é muito gostoso. Eu indico, quem nunca foi ir. Trabalhar é pra lá. importante, mas construir memórias Sim. não tem valor, não tem nada. E aquilo, eu comecei a viver a vida, pastora, muito mais leve. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Assim diz Ana Paula Valadão. Não. Tô muito ocupada vivendo para ficar atrás de picuinha, né? Sim. Coisas tão insignificantes. Às vezes até acontece, sim, alguma Claro. coisa, mas logo eu quero pedir perdão, porque eu sei que aquilo vai barrar as minhas orações, eu sei que aquilo vai me deixar mal com meu Deus, e logo mesmo eu sabendo que eu tô certa, eu vou lá, você me perdoa da forma que falei com você aquele dia, porque eu não tenho mais tempo para isso, para perder com essas coisas. Eu quero viver, eu quero ver meus netos nascer, eu quero glorificar o Senhor cada dia mais de tudo que Ele fez e faz ainda na minha vida. Quando a Carol me perguntou se eu queria vir, né, para me falar um testemunho, eu falei qual? Porque eu tenho muitos, né? Glória a Deus por isso. São muitas lutas, mas também são muitas batalhas vencidas, né? Vitórias. Porque às vezes o crente olha e fala, eu tô em luta, mas se você tá em luta, logo você vai estar vivendo a sua vitória. Então, a gente concentra muito nas lutas, né? E concentra esquece de contar isso. quantas bênçãos do Senhor já nos entregou. E eu acho assim, mesmo que a gente está em luta, a gente tem que ficar feliz porque nós temos um Deus que logo vai fazer a gente passar por esse vale, né? Assim como fez na minha vida, que logo eu passei por esse vale, que eu recebi essa bênção, né, dele, eu creio que quando estamos numa tempestade difícil, o Senhor está no nosso barquinho. Verdade. Ele não vai afundar, não. Logo essa tempestade passa. Né, pastor? Glória a Deus. Antes da gente encerrar, eu queria aproveitar aqui e falar para as nossas seguidoras que estão nos acompanhando, nós estamos no mês de outubro. E olha como Deus é lindo. Você tá vendo? Tô olhando para lá porque a gente tá com o público aqui, Carolzinha.
Porque quando eu fiz o cronograma de gravar os podcasts, pedi auxílio para Carol e me indicar as pessoas, ela me indicou 2 pessoas. E o mês de setembro eu não consegui gravar o podcast. Foi muita correria. E hoje, eu fui ouvir o áudio hoje. A hora que eu comecei a ouvir, eu falei, Deus é tão maravilhoso que o testemunho dela veio bem pro mês de outubro. Pois Olha é, aí. o cuidado. Então, assim, ó, um zelo mesmo do nosso aba, do nosso paizinho. E nos chamar para a realidade. Sabe por quê? Nós mulheres, nós temos uma qualidade muito linda, que é de cuidar de todo mundo, né? A gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos, a gente trabalha fora, cuida da casa. Nós somos bombril, né? 1000 funções, multiuso. Porém, a gente também tem um defeito muito grave, que é o defeito de se esquecer, de não olhar para a gente, não cuidar de nós. E eu aposto que quem está me acompanhando aqui, a grande maioria, já faz mais de um ano que não vai no ginecologista fazer os exames. Porque nós temos a mania de só procurar médico quando as coisas estão ruins. E quando a gente escuta o testemunho, a gente vê que ela descobriu esse câncer através de exames de rotina, Foi. né? Olha a importância dos exames ginecológicos. Então, mulher, nós estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização ao câncer de mama, o câncer de colo de útero. Se você ainda não marcou os seus exames rotineiros de um ginecologista, por favor, ao final deste podcast, você vai pegar o seu celular, vai ligar para o seu médico e vai agendar os Amém. exames. É importante, nós precisamos fazer. Deus cuida de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, vá ao médico, se cuide, faça os exames certinho e Deus vai cuidar do resto, ok? Vamos caminhar para o final, então? Vamos. Eu queria que antes da gente encerrar, você deixasse aí para as mulheres uma mensagem de incentivo. Tantas mulheres que estão passando por isso também, enfrentando um câncer, talvez não na tireoide, mas em outros lugares, e que talvez nesse momento está vendo esse podcast deitada num quarto, Sim. sozinha, sem esperança, já no fundo do poço, achando que a força dela já não dá mais, que não tem mais o que fazer, e já decretando uma sentença de morte para si mesma. Então, eu gostaria, Paty, você que passou por isso, que você deixasse uma mensagem de conscientização e de esperança para esses corações. Sim, com certeza. Quero dizer para você que está passando por luta, por algo parecido, né, do que eu passei. E quero te deixar uma frase. Tudo passa. Mas tudo passa desde que você entregue a sua vida ao Senhor. Busque nele, se lance nele, tenha esperança. Seja uma mulher que tenha esperança dentro do seu coração. E que o Senhor te abençoe e guarde você. Que essa luta que você está passando vai passar. É um momento. E um dia você pode estar aqui junto com essa pastora linda contando seu testemunho. Assim como eu estou hoje contando o que o Senhor fez na minha vida. São dias difíceis, mas em todos o Senhor está conosco, né, pastora? Verdade. E o seu testemunho impacta vidas também. A doutora Priscila, inclusive, ela conta o que aconteceu comigo com os alunos dela. Porque hoje ela é professora universitária. Ela dá aula para futuros médicos. E usa o seu testemunho E como ela caso. usa. Ela mesma me falou. Ela falou assim que alguns, inclusive, questionam ela. Porque a área ginecológica não abrange pescoço. Sim, verdade. Mas ela fala para eles: vocês estão cuidando de toda o ser, a pessoa por inteiro. Então, se você tem o cuidado de olhar e ver como está o seu paciente, tanto fisicamente como mentalmente, internamente, né? Muitas vezes ela é muito carinhosa. Quero deixar um beijo se um dia ela vê esse podcast. Um beijo para você, doutora Priscila. Você foi muito especial na minha vida. E nesse momento, né, tão importante que foi, você estava lá, em todos os sentidos. Te agradeço muito e que o Senhor te encha de sabedoria. E é isso. Se lance no Senhor, você que está escutando
esse podcast hoje. Se lance no Senhor, tenha esperança, que tudo vai passar. Amém. Obrigado, viu, Paty? Obrigada por ter recebido aí, aceitado esse convite de estar aqui Imagina, o comigo. prazer foi meu, Foi pastor. difícil. Depois que tá aqui, gente. Fica fácil. Muito obrigada Eu mesmo. que agradeço Deus por continue te tudo. abençoando. Amém. Que o seu testemunho seja uma voz profética aí nessa Amém. terra, que você consiga influenciar outras mulheres a superar tudo isso. Tá Glória bem? a Deus. Amém. Gente, chegamos ao final do nosso segundo episódio do Marcada Cast. E eu queria te dizer só uma coisa. Deus jamais perde o controle da situação. Não importa o jeito que tá a sua vida, tá virada de cabeça para baixo, papai tá no controle de tudo. Amém. Fica firme, se agarre aí nele, que vai passar, como diz a Paty. Amém. A vitória vai chegar e o Senhor vai cuidar de tudo. O milagre é você. E Deus, nos mínimos detalhes, Ele vai trabalhando e fazendo com que o amor dele, com a graça dele, se manifeste na sua vida. Então, fica firme, fica tranquilo, vai passar. Deus é com você, ok? Muito obrigada, a gente se encontra no próximo episódio do Marcada Casts.